Boa tarde a todos do YouTube, Facebook, que acompanham meus vídeos da minha obra, algumas curiosidades que a gente aprende ao longo da vida lendo, né, e escutando as pessoas. Então, há frases muito interessantes né, que a gente fica conhecendo assim. Então, essa é uma das curiosidades que eu queria falar sobre essas frases. Tem uma aqui, deixa eu procurar ela aqui. Agora deixa eu segurar aqui, não consigo nem mexer com a minha mão direita aqui, mas vamos tentar achar ela aqui. Aqui tem pensadores, né? Essa é sobre caluniar, sobre falar de alguém, né? Tá aqui os bolsos. Esse é um caderno que eu tenho que eu ia trabalhar para fora e ia escrevendo reuniões para fazer com as pessoas, que eram bastante gente, né? Então daí eu sempre escrevia, eu lia muito psicologia. E sempre gostei de frases assim que chamam a atenção, né? Chamam a atenção da gente e de grandes pensadores. Vou segurar com a direita aqui, não tá fácil. Aí aqui, a visão. Aqui, ó. Olha essa frase. Eu não sei se ela é de Alberto Mantavão, sempre toco o nome dele, porque eu li bastante ele. Então diz assim, ó. Veja bem. Caluniar é roubar, porque o nome é o maior patrimônio do homem, é a base do seu crédito, é o estojo, é o nervo da sua força, o estojo do seu trabalho, a herança da sua prole, a última consolação da alma. Legal essa frase, né? Então ele compara caluniar alguém como tu roubar alguém. Eu vou ler de novo, porque eu gaguejei ali num pedaço. Caluniar alguém, inventar alguma coisa, tu está roubando ele. Por quê? Porque o nome é muito importante. Então ele falou o seguinte: caluniar é roubar, porque o nome é o primeiro patrimônio do homem, é a base de seu crédito, é o nervo da sua força, é o estojo do seu trabalho, é a herança da sua prole, é a última consolação da alma. Então, esse cara escreveu essa frase, que acredito que seja Alberto Montazão. Eu tenho muitas coisas assim que eu li dele, né? Outra foi assim, né? A palavra falada depois de sair da boca é como uma bala de canhão. Ela não retorna mais. Então, juntando as duas coisas. Quando você calunia alguém, saiu a palavra da sua boca. E ela não volta mais. Você pode até se desculpar com a pessoa, né? Ela pode realmente perdoar você, mas sabe que perdoar não é esquecer, porque a gente tem um cérebro, fica lembrando. Perdoar é não tocar mais no assunto, né? Mas quando você fazer alguma coisa novamente, minha séria, aquilo vai ser relembrado e vai ser mais difícil ser perdoado. Então, essas duas frases elas se complementam, né? Porque caluniar, na verdade, é com a palavra, né? Então, a palavra, depois de sair da boca, é como uma bala de canhão. Não retorna mais. Falou, tá falado. Não tem mais, né? O que muitas vezes até tentar se explicar na hora ali fica difícil. Difícil mesmo. Então, são as frases de efeito que eu usava muito, uso assim, de vez em quando, né, pra gente conversar, quando tá conversando. Hoje eu trabalho com bem pouca gente, é bem melhor, né? Assim, eu gostava de lidar com bastante gente. Eu tinha um pouco de facilidade, assim, eu gostava, né, de estar contando, rindo, e prazeroso estar ali no meio das pessoas. Tinha atritos também, mas fazem parte. E, e então aí uma vez eu estava também, essa eu tenho certeza que foi o Alberto Montarrão. Eu li uma enciclopédia dele, eram 3 livros, né, nos sebos aí deve ter. Era Técnicas de Comunicação, Direção e Liderança. Então, como eu tinha 18 anos, 19, 20 anos, e eu já lidava com 15 pessoas, com 25 anos, eu já tinha muitas vezes estar com 25 pessoas ali, a gente lidando com elas, eu aprender como? Lendo, né? Então eu li bastante. Claro que eu não aprendi muito, sei pouquinho, né?
bem pouquinho mesmo, né? Me comunicar ainda com as pessoas, né? Muitas vezes eu falo coisas que não devo, muitas, né? Mas enfim, eu quero dizer que a gente lê é melhor do que ver um vídeo. Mas não deixe de ver esse vídeo ainda, depois você lê. Ah, porque o ler parece que grava mais. Eu acho que vai de cada pessoa, né? Eu é ler. Eu leio, tudo que eu leio duas vezes. Primeiro eu leio, segundo eu estudo. Então, essa frase, esse dia eu falei para você, eu estava falando sobre trabalho, como era bom trabalhar, né, fazer alguma coisa para as pessoas e também receber, claro, né? E, e que o trabalho traz o dinheiro, e o dinheiro está ligado ao alimento, e isso é uma condição, é uma reação incondicional. Se faltar o dinheiro, você não vai ficar legal, se alguém não te pagar, você vai ficar bravo, porque isso não é condicional, é incondicional, não depende de você, depende do seu instinto, porque o dinheiro está ligado ao alimento. E também ao riso. Como assim ao riso? Uma hora você pega uma nota de 100 ou de 200 e... Ó, aqui, rapaz, ó, na frente das pessoas. Elas vão rir. Por quê? Porque está ligado ao riso. Por quê? Porque está dentro do subconsciente que ela compra o alimento. Em primeira instância, o alimento, né? Que é a primeira coisa. Porque o dia que o negócio apertar mesmo, que a gente vai correr atrás é do alimento. Claro, depois vem outras coisas, né? O bem-estar da família, comprar, né, o bem-estar, férias, né? Todos, né? Bens, né? Que a gente pode comprar, ter uma vida um pouco mais confortável, essas coisas. Então, e ia falar outra coisa do dinheiro agora, acabei esquecendo. Você pega, tenta assim você mesmo, né? Ou pede para alguém, diz assim, ó, falar triste, assim, ó, bah, ganhei 100 mil reais. Não é fácil falar triste, né? Não é fácil dizer assim, fiquei triste, ganhei 100 mil reais. Então ele está ligado no subconsciente ao alimento, sem a gente saber. É por isso que ele é tão valoroso. Por isso quando muitas vezes alguém não recebe, ou muitas vezes também a droga, né? Que ela também passa a ser um alimento, né? Ela tira um pouco do instinto da gente. A droga, o alcoolismo, né? Eu sou alcoólatra no caso, né? Eu não posso tomar. João, mas dá um golinho. Eu sei se eu dar um golinho, dentro de 3 meses eu estou consumindo muito, né? O, como se diz, comendo até o rótulo, né? Então tá, mas agora então eu vou ler essa frase. Essa é de Alberto Montavão. É sobre trabalho, né? Já que eu falo sobre trabalho nos meus vídeos e algumas curiosidades, ele falou o seguinte, sobre a chefia. Só um minuto, desculpa aí. Pigarro. Um chefe não é constituído pelo direito oficial de comandar, nem por qualquer título reconhecido, mas pelo dom misterioso que usa sua forte vontade, que faz passar a outra pessoa a chama do entusiasmo, a dedicação à ideia. É o que chamamos autoridade pessoal. Então ninguém nasce chefe, né? Alguns têm um dom, alguns têm um dom, que nasce um pouco mais assim de... Mas todo mundo pode aprender, assim, a lidar com pessoas. Porque o que é uma pessoa que toma chefia de alguma coisa? É saber compreender o trabalho que é feito e também saber se comunicar com as pessoas, né? Não é chegar dando com os dois pés, né? É se comunicar. E, claro, algumas vezes a gente, algumas não, bastante vezes a gente se altera. Mas quanto menos se alterar, melhor a comunicação. Uma vez também eu li outro livro muito interessante, ele é bem compacto. Se um dia você, quem gosta de ler, é 10 tipos de comportamentos difíceis. Assim, quando a gente sai da área cinzenta, da zona de conforto, a gente muda a personalidade. Então ali tinha o tanque de guerra, o granada, o atirador de elite, a pessoa sim, a pessoa não, a pessoa talvez, o reclamador. Eu usei algumas vezes em obras isso. Então uma vez eu usei sobre o reclamador. Era uma pessoa bem conhecida dentro da empresa que nós trabalhávamos. Toda semana ele disse que ia sair da empresa, se aposentou da empresa. Enfim. Então eu chegava na obra dele, eu cuidava de 3 obras, ele numa obra, noutra, né? E daí eu tocava uma grande, mas aí o patrão dizia, João, quando passa, não passou. E eu passei lá na dele.
E não era que eu passava, passei a dar uma conversada. Então ele já veio com a reclamação. Bah, por que que o fulano não faz assim na igreja, na igreja, na obra, que seria melhor, né? Não sei o quê, não sei o quê. E falava mal da empresa, e, né? Abrir um parênteses, não se fala mal da empresa. Quando você não está contente de uma empresa, e também faça de tudo para não ir para a rua, peça as contas. Seja digno de pedir as contas. Você foi lá pedir emprego? Foi. Não gostou do trabalho? Não. Peça as contas. Se a pessoa pedir, você pode me dar 30 dias para achar outro? Sim. Essa casa também você achou um que vale pagar muito mais e é na hora, tem que ser agora, você também tem o direito de não fazer os 30, né? Mas enfim, pediu o serviço, pediu. A hora que quiser sair, peça as contas. Não fique enrolando para a pessoa lhe botar para a rua. Isso é muito feio. Isso é falta de caráter. Ah, porque daí para pegar o fundo de garantia, esses negócios, né? Que ajuda a gente. Ajuda, claro. Eu também sou uma pessoa pobre. Mas eu não fiz isso. Para quê? O cara me serviu, daí quando eu quero sair da empresa, eu fico me amarrando. Não, vou lá e peço as contas, né? Quando se pega num trabalho que a gente não se sente bem, aí é lá e pedir as contas. E tem N motivos. De repente nem é a empresa que é ruim, é simplesmente o ambiente, não, por algum motivo, nem, não, né, teve um choque de personalidade com alguém, alguma coisa desse tipo. Então, é isso aí. E agora eu estava falando outra coisa, esqueci, eu sou assim, é que eu não escrevo, né, acabo esquecendo as coisas. Ah, estava falando sobre o direito da chefia, né? É interessante isso aí. E ninguém nasce, né? A gente aprende, todo mundo aprende. Qualquer um pode aprender. Uns tem mais facilidade, outros tem menos. E, e tudo é tratar as pessoas, né? E tem que tratar todo mundo igual. Não, não tem que tratar todo mundo igual. Isso não é assim, como se diz, não dá para generalizar. Tem que tratar todo mundo com justiça. Mas tu não pode tratar uma pessoa que ela seja, que tenha o raciocínio um pouco mais devagar, com uma que já pega tudo no ar. Você está falando, ela já está. Você tem que ver a dificuldade da pessoa. Assim como nós temos algum tipo de dificuldade, outras pessoas também têm, né? Eu falo rápido demais. No dia que estou na obra, eu falo alguma coisa, ou em casa, né? Falo com a mulher e vou, né? A mulher, tá, o que que tu falou ontem comigo? Que eu não entendi nada, tu fala muito rápido. Então, são coisas assim que tem, que acontece. E o ler é muito bom, né? O ler é muito bom. Mas como eu estava falando, essa frase é muito interessante, né? Um chefe não é constituído pelo direito oficial de comandar. Não dá certo. Botar um chefe numa empresa, aí, ó, isso aqui vai mandar, ó. Não, não dá. E os grandes empresários sabem disso, né? Eles sabem. Ah, né? Então vamos lá. Nem por qualquer título reconhecido, não é por um título reconhecido, mas pelo dom misterioso de sua força de vontade que faz passar a outra pessoa a chama do entusiasmo, a dedicação à ideia. É muito boa essa frase. E falando em ideia, né? Uma coisa que motiva também as pessoas em qualquer área da vida, deixar ela executar a sua própria ideia, ou pelo menos, né, levar a conversa para um lado e conversando, né, que dê a entender que a ideia também é dele, ou que seja também, né, que pegue um pouco da ideia. Quando a pessoa executa a sua própria ideia, ela é muito interessante. Vou contar uma história para vocês, uma história que aconteceu comigo, como eu estava lendo esse livro. Eu lembrei o que eu ia falar, depois eu conto essa. Então tinha esse reclamador, né, eu abri o parênteses e não fechei mais. E cada vez que eu ia lá, esse reclamador reclamava e reclamava e reclamava. Aí eu tinha lido nesse livro 10 comportamentos difíceis, um livro pequeno, esqueci agora da editora ali, e dizia assim que quando um reclamador
começa a reclamar, reclamar, você tem que perguntar para ele, tá, o que podemos fazer para melhorar? Dá ideia aí que vamos chegar lá no patrão, no nosso chefe, que na verdade é um companheiro de trabalho também, porque trabalha também. A empresa dele, mas ele trabalha também. Ele ganha mais que nós, claro, ele que se arrisca o pelo. Essa é a minha maneira de pensar. Então, posso estar errado, mas essa é a minha maneira. Ele que arrisca o pelo. Claro que muitas vezes há um patamar que eles estão ganhando tanto, 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 porque a economia ela anda tão instável, né? Que o medo de repente de dar uma quebra assim, não ter como pagar o que deve, né? Assim, né? Então tem que cada vez acumular, acumular, acumular para se garantir que se der algum problema, né? Alguns deles pensam assim, né? A maioria, né? E são realmente pessoas grandes, empresários, que... enfim, vamos lá, esse reclamador. Então dizia lá o seguinte, e daí eu disse para ele, não, então dá uma ideia aí para nós levar para ele. E ele não deu. Não, mas só reclamava, reclamava. Então esse livro dizia o seguinte, que o último recurso a um reclamador era pedindo ideia. E quando chegasse uma hora que não desse mais, você deveria dizer para ele, ó, meu amigo, por favor, cala a boca, né? Não diretamente assim, mas dizer assim, ou não diretamente assim, mas dizer, olha, não vamos mais falar sobre esse assunto. Quando você tiver uma resposta do que nós possamos fazer para resolver, aí você me fala, porque eu não sei como resolver. Você não sabe. O que adianta a gente estar discutindo sobre esse assunto? Isso dizia sobre o reclamador. E tinha também o tanque de guerra. Tanque de guerra. Tanque de guerra, quando ele tinha alguma coisa contra você, ele mirava em você. Tanque de guerra, né? Ele mira em você, e mira. Já mira em você, né? Você é o alvo. Então, mas ele começa a esbravejar e não discuta, e não discuta. A única maneira de escutar era você ficar repetindo, isso já aconteceu comigo, repetindo o nome dele. Eu vou até falar o nome dele. Foi um caso assim que aconteceu, que ele andou fazendo algumas coisas, e daí eu falei para o superior dele, né, que ele tinha vindo só me ajudar na obra, que ele estava chegando atrasado, na verdade. Daí ele disse assim, ó, eu chego esse horário porque fulano disse que é para me chegar. Aí eu fui perguntar, né, porque eu ia perguntar mais para quem? A turma chama isso entregar, não é entregar. Se alguém te diz uma coisa, tu tem que perguntar para aquela pessoa. Sim, realmente tu autorizou ele chegar nessa hora? Sim, autorizei. Sim, mas aqui não pode. Na minha obra não se chega essa hora. Na minha obra tem que chegar na hora certa. Né? Eu diria isso. Mas aí, enfim, mas ele não, o que o superior dele não tinha falado isso. Ele só falou isso para ver se eu ia, né, deixar ele chegar a hora que ele quisesse. Mas enfim, daí um dia ele chegou na minha sala, entrou assim. Eu ficava pouco tempo na sala, né? Era só de manhã, depois eu também ia correr a obra, né? Isso aconteceu lá na SIC, em Criciúma. E começou a falar. Mas eu já tinha visto sobre o tanque de guerra. Identifiquei ele, um tanque de guerra. Aí comecei a dizer, seu Getúlio, seu Getúlio. Ele deu uma pausa. Se eu tivesse, enquanto ele estivesse falando, eu falando, ele não iria entender nada. Quando ele deu a pausa, aí eu falei. Disse, seu Getúlio, eu só perguntei o que o senhor me falou. Quando eu terminei essa frase, ele de novo. Foi falando, eu, seu Getúlio, seu Getúlio, seu Getúlio. E eu tanto repeti o nome dele, prestou atenção em mim. Eu falei mais uma frase curta e objetiva. Ele estourou de novo. Aí eu fiquei, seu Getúlio? Ô, seu Getúlio? E ele falando, seu Getúlio? Aí ele dava uma pausa. Quando ele dava aquela pausa, o que eu falava ele entendia. Se eu tivesse tentando conversar com ele enquanto ele estava atirando em mim, o tanque de guerra, não teria resolvido. E resolveu. Ele entendeu que eu simplesmente fiz uma pergunta que ele mesmo tinha me dito. Eu só fui perguntar. Mas ele saiu da zona de conforto porque era mentira. Então esse livro era muito legal. Tinha também o Atirador de Elite. O Atirador de Elite. O atirador de elite é melhor fazer ele se transformar num tanque de guerra. Você conseguir fazer ele virar um tanque de guerra. Porque ele, na verdade, ele é um atirador de elite. O atirador de elite é aquele que, de vez em quando você está ali, né, seu parente, amigo, companheiro de trabalho, qualquer coisa,
De vez em quando ele uma piadinha assim sarcástica, de mau gosto, assim mexendo com você, sim, ele só por trás da montanha, né? Pá, um tirinho. De vez em quando, pá, um tirinho, né? Tocando alguma coisa do passado, ou, né, ou alguma reação, alguma coisa que você fez. Esse é o atirador de elite. E quando a gente identifica ele, tem que fazer ele se transformar num tanque de guerra, para daí ele conversar com você e você resolver o assunto. Porque senão o assunto nunca sai resolvido. Ele vai dar sempre aquelas piadinhas, aquilo que te deixa constrangido, sabe? Se um assunto por nada a ver, até tem três, quatro pessoas, ninguém entende nada. Ah, tinha a pessoa assim. Eu também lidei com uma pessoa assim. Pessoa assim, tudo ele dizia assim. Tudo ele dizia assim. Ah, sim, 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 sim. Então ele era um engenheiro. Já estava se formando, não, já estava formado. E tudo ele dizia assim. E eu lendo aquele livro, eu pedia as coisas para ele, não vinha, vinha a metade. Eu disse, o que, que eu faço? Aí explicava o livro. Uma pessoa assim, você tem que pedir as coisas para ela e explicar a consequência do que vai acontecer se ela não trazer o que você pediu. Então o que eu fazia? Chegava para esse engenheiro, muita gente boa ele, só porque ele tinha essa. Ele tava na correria, acelerado, então ele estava fora da área de conforto. Eu pedi o material e dizia, o Ciclano, seguinte, né, depois de pedir o material, se esse material não chegar até tal hora, vai ficar 10 pessoas paradas. E se elas ficarem paradas, a obra não vai andar. Aí o patrão, o meu chefe, o nosso chefe, vai me cobrar. E eu vou ter que falar o motivo, porque não veio o material. Então eu prendia ele. Então, para todos os outros, para quem chegava o material primeiro era para mim, porque ele sabia, eu já tinha dito o que ia acontecer se ele dissesse sim, 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 mas não cumprisse. Até um dia nós reunidos, eu, ele e o empresário junto, né, a gente conversando ali, daí ele disse para o empresário assim, né, ô Luiz, era o empresário, ô Luiz, o João cada vez que vai falar comigo, no final ele diz, que senão depois eu, né, vou ter que falar com o Luiz, fica tocando teu nome, não sei o quê. Daí o Luiz deu uma risadinha, porque o Luiz já entendia, já tinha falado com o Luiz, né, que eu estava lendo sobre esse assunto. Então ela foi uma pessoa assim. Um Granada também, uma vez eu enfrentei um Granada, passeia, mas não me lembro o assunto como é que era. O Granada é o quê? O tanque de guerra não é mentir. O Granada é aquela pessoa que explode e não quer saber quem está do lado. A granada é assim, né? Ela explode, estilhaço para cá, estilhaço para lá, não, ofende aquele, já que ele também não presta. Esse é o. E a pessoa não, né? A pessoa não. A pessoa não, ela tudo diz não. Mas ela tem uma grande vantagem. Achar defeitos em projeto. Pessoa não. Eu conheci muita pessoa não. Tudo não, não. A maioria das vezes não, né? Não, é não. Ela é muito boa assim para segurança do trabalho, achar, né? Achar coisas assim que realmente são perigosas, segurança do trabalho, né? Quando ela está fora, mesmo estando fora da área de conforto, ela vira ainda mais eficiente em achar, né? Não, não, aquilo lá não pode, não, entendeu? É uma pessoa não. Tinha a pessoa talvez, só sim, tanque de guerra era 10. Tirador de elite, sim, talvez, reclamador, o sabe tudo é aquele que sabe tudo mesmo. E tem aquele, o pensa que sabe tudo. Você já viu um sabe tudo, né? Você fala de um assunto, ele sabe mesmo. Sabe, né? Já entra no assunto e começa a conversar. E tem aquele que pensa que sabe tudo. E você reconhece. Começa a falar de um assunto, já entra no outro assunto, mas você já vê que aquele assunto que ele está falando, ele não entende. Ele não entende. Mas aí ninguém corta a conversa dele, porque ele conversa rápido, só porque ele já não está. Eu penso que sabe tudo e sabe tudo. É muito legal esse livro. Até a gente se identifica, né? Eu não me lembro qual era, o seu era todos juntos. Não, qual eu sou, né? Sou todos juntos.
Deixa eu ver. Quando eu fico fora da zona de conforto, eu fico queimado. Será que eu fico meio granada? Eu não sou muito de mirar em alguém. Reclamador. Digo sim para tudo daí para ficar mais confortável. Eu vou ter que começar a pensar nisso aí. Eu emprestei esse livro para um amigo meu, para o Rogério Bardini, ele me devolveu. Daí eu emprestei para outro e não lembro para quem. Mas é muito bom esse livro aí. Então, essa é uma das curiosidades, né, que tem no meu canal. Tinha botado que era obras e curiosidades, né? Então, é isso aí. Um abraço aí para a turma da construção, para as pessoas que assistem meus vídeos. Para aquelas que não assistem, não vou mandar abraço, porque elas também não vão ver eu mandando abraço, né? E pessoal do YouTube, meus irmãos, meus parentes, meus entes queridos, minha família. Bom para todos aí, para vocês aí que estão me vendo. Esse rosto belo e simpático. Então tá, vamos lá, bora lá. Eu tenho que ir lá na obra ainda, que hoje de manhã estourou a caixa d'água, você acredita? Acordei de manhã, achei que eu disse, ah, alguém tomando banho. A caixa d'água de fibra estourou, desceu tudo o forro de gesso, que aqui numa parte de cima eu botei gesso, porque eu ganhei gesso, eu ganhei do patrão muito, sobrou um monte de pedaço. Aí eu peguei, vou fazer o forro lá em casa, tava construindo, né, fiz o forro. Agora, daí como a caixa d'água rachou, sem mais sem menos ali, tá bem colocadinha, eu acho que da idade, o forro veio abaixo, daí eu vou botar PVC. Tem que trocar, eu acho que trocar tudo esse forro aqui e botar PVC. Mas deu um trabalho, aquela aguaria. Fiquei até agora há pouco trabalhando ali. Eu ia mostrar para vocês, mas deixar para outro vídeo. Quando estiver pronto. Valeu, um abraço a todos, até mais. Tchau, fui. Como é que desliguei?